Agora, a gente entra numa outra parte da aula que é tentar compreender um pouco mais sobre esse termo cultura de que se vale o direito. Podemos dizer que existem tentativas de definir a cultura através de um viés funcional, ou seja, para que serve a cultura? Essa visão funcionalista, ela tem uma certa tradição em análises sociais, mas ela tem um problema que é tentar entender a sociedade sempre pelo viés da coesão, ou seja, tudo o que foge a um propósito de coesão social seria visto como uma certa disfunção social. O conflito, nesse sentido, seria uma disfunção social. E, na verdade, isso pode limitar vários tipos de análise. Mas, de toda forma, a visão funcionalista ela também tem o seu valor, a sua importância, por isso é importante dizer como que, a partir de uma visão funcionalista, ou seja, para que serve a cultura, a gente pode defini-la também. Nós aqui propomos pelo menos 3 formas funcionalistas de definição de cultura. Uma seria a cultura como instrumento de legitimação do poder. A segunda seria a cultura como legitimação do Estado enquanto nação. E a terceira seria a cultura como afirmação de identidades de grupos e reconhecimento de direitos a eles associados. Peço que consultem o material escrito, onde damos exemplos de cada um desses 3 formas funcionalistas de compreensão da cultura. Além das definições funcionais, é interessante nós pensarmos que a cultura também pode ser vista a partir da origem do termo. Então, essa visão de origem, a gente tem que entender que a cultura, a palavra, o termo cultura, ele tem um uso muito antigo. E ele vem de uma outra palavra, que é o cultivo mesmo da terra, né? Com o tempo, o cultivo ele se transformou em uma forma de pensar que levasse em consideração não apenas esse trabalho que o ser humano desempenha em relação à terra, mas também esse trabalho intelectual, esse trabalho de produção que ele não é necessariamente material. Então, a cultura ela tem um uso muito antigo, né? O termo, na verdade não o termo cultura, mas essa ideia do cultivo, né? Muito antiga e ela foi sendo transformada até nós utilizarmos a palavra cultura tal como utilizamos hoje. Nós temos várias formas também de compreender a cultura, né? No mundo contemporâneo, mas é interessante a gente identificar que existem 2 formas atualmente que são muito importantes em termos de direcionamento das políticas públicas e da compreensão do direito. Existe uma visão restrita da cultura que identifica a cultura como sinônimo de arte, ou seja, a cultura seria a música, o teatro, a dança, a literatura e outras modalidades ou outras linguagens artísticas. Porém, essa visão é bastante restrita. E a visão com que o Sistema Nacional de Cultura e as políticas públicas, eles trabalham com outra noção, que ela bebe mais numa noção antropológica da cultura. Então, ela considera a cultura no seu sentido amplo. Nessa ideia de cultura estariam embutidos os valores, as crenças, os vários modos de viver em sociedade e também as artes, as produções científicas, as produções intelectuais e etc. Então, nós temos um conceito bem alargado do que seja cultura. Um outro aspecto bem interessante é pensar que temos certos debates em torno da cultura que são bastante relevantes para a gente compreender a importância da efetivação dos direitos culturais
e da democratização das políticas públicas associadas à cultura. Existe um debate bastante interessante que é relacionado à reprodução social do acesso à cultura como um possível vetor de reprodução social, ou seja, aqueles que possuem acesso à cultura, eles vêm de um histórico de vantagens sociais que os possibilitam aquele acesso, de forma que aqueles determinados grupos, eles permanecem naquele ciclo de acesso à cultura e de vantagens sociais, porque eles têm as condições de acessar a cultura. Então, seria um ciclo de determinados grupos e outros grupos estariam de fora desse tipo de vantagem, desse tipo de ciclo. Nós temos ainda vários debates, como a necessidade de fortalecer as políticas culturais frente aos processos de intensificação das culturas de massa, da apropriação de certos processos de produção e reprodução artísticas por meio de indústrias culturais, que vem desfavorecendo uma percepção crítica acerca da sociedade, dos modos de vida diversos. Nós temos outros debates muito importantes acerca da diferença, da diversidade e da pluralidade cultural. Ou seja, debates que valorizam a diferença no contexto de que essa realidade antropológica da diferença entre as pessoas e os grupos em uma sociedade, eles têm o potencial de fomentar a diversidade cultural. Ou seja, esses vários conjuntos de expressões que nós temos, e que são frutos justamente da interação sempre dinâmica dessas diferenças. E a pluralidade cultural, por sua vez, seria esse ideal de efetivação dessa política de equidade, de valorização dessas diferenças e da diversidade cultural. Por fim, nós queremos ressaltar que é muito importante conhecer os direitos e conhecer também os debates que são associados aos direitos e de outras áreas do conhecimento, das áreas sociais, para o entendimento do termo de cultura, porque assim nós compreendemos melhor o papel das políticas públicas e de que maneira elas devem ser desenvolvidas de modo a melhor efetivar esses direitos. Eu espero que tenha contribuído para a aula escrita e aguardo vocês nos exercícios, nas atividades e também para o próximo vídeo do módulo 3. Muito obrigada, até lá!